A gente teve o boom do inbound marketing. Aconteceu lá em 2007 a publicação dos livros dos fundadores da Brian HubSpot. Halligan. Aí, em 2011, a HubSpot começa a ganhar uma atração muito grande, ficar muito representativa. E aí a coisa chega no Brasil com muita força, 2012, 13. Aí começa a bombar, É quando a RD começa a ganhar atração. Na época era resultados digitais ainda. Ontem a gente começa a fazer muito conteúdo educacional. A própria HubSpot estabelece uma unidade comercial no Brasil. Eu fiz um dos primeiros treinamentos deles em 2012 ou 13, alguma coisa assim. E aí a coisa começa a ganhar atração e leva para o lado da geração de leads. Hoje, quando a gente olha em perspectiva, você vê que houve uma grande influência da década de startups, 2010 a 2020, em cima do inbound marketing. Porque basicamente, a maioria das startups é baseada no modelo de SaaS. A maioria delas. E aí vão surgindo fórmulas, vão surgindo outras coisas nessa onda aí, né? E que são muito replicáveis de uma startup para outra. Só que aí as pessoas não fazem o paralelo de uma forma madura. Elas aplicam aquela tática para outras indústrias, para outros segmentos, sem a devida adaptação. E aí você leva isso para o B2B, aí você leva isso para o e-commerce. A primeira vez que eu ouvi falar de inbound e-commerce, eu dei aquela torcida na espinha assim, eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Hoje, 2025, continuo achando que não faz, salvo raras exceções. Já vi cases em que se justificou. Na maioria dos casos, não é o melhor caminho. E aí, quando você tem ali o efeito pandemia, em que todo mundo que não estava no digital veio para o digital à força, e o tráfego explodiu de preço, o inbound se desgastou. Porque aí você tinha todo o infoprodutor e todo novato querendo fabricar autoridade, criar um e-book, fazer uma lista, uma live, aula, masterclass, ninguém aguentava mais. Foi aquele massacre digital. A partir de 2022, você começa a ter um efeito de ressaca digital, que durou ali 22, 23 e veio até o primeiro semestre de 24. As pessoas começando a se afastar do digital e querendo voltar para o mundo físico. Cara, a gente vê isso até hoje ainda na SPM. Galera, tipo, tem aula online, tem uma galera que gosta, tal, que mora longe e tal. Mas tem uma galera assim, não, eu preciso voltar E os cursos 100% offline voltaram a encher, né? Não, e você pode ver os eventos. Todos os eventos dobraram de tamanho. Eventos que em 2019 tinham 10, 11 mil pessoas, hoje tem 20, 25 mil. Eventos que tinham 15, hoje tem 30 mil. Passa muito tempo em casa, né, cara? Sim, tem um lado bom, mas também tem um momento que você precisa fazer alguma coisa, né? E é normal do comportamento humano esses extremos. Né? A gente não vive no meio termo. E aí, quando houve essa crise das startups ali, a gente teve a pandemia, o efeito inflacionário, sumiu o dinheiro de VC, porque o que antes você torrava dinheiro em 100 startups para uma ou duas darem certo, cara, secou porque a galera começou a aplicar em renda fixa, porque era muito mais seguro, você tinha a mesma rentabilidade sem correr risco. Isso causou a falência de um monte de empresas que não paravam de pé. E eu lembro que eu falei isso em vários eventos, em vários lugares. Falando, cara, quando a maré baixar, a gente vai ver quem tava nadando nu. A hora que acabou o dinheiro, beleza,